Bom dia! Começando a nossa segunda aula dessa sequência de estudos sobre hábitos para mudar a mente. Essa semana a gente está estudando sobre como que a gente faz para renovar a nossa mente na prática. Na aula de ontem, que foi a aula de número 121, onde a gente viu o primeiro hábito, nós conversamos sobre a leitura da Bíblia e o tema da aula de hoje, o segundo hábito, é o hábito da oração diária, tá? Você que está aqui ao vivo comigo, por favor, fala pra mim se você está conseguindo me ver e me ouvir bem. E você que está vendo essa aula gravada, já faz logo uma coisa muito importante. Clica no like, que é o gostei aqui do YouTube. E também, caso você não seja inscrito ainda aqui no meu canal do YouTube, já faz a sua inscrição para você sempre ser avisada, tá? Quando eu colocar vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então, olha só, você que tá aqui ao vivo comigo, fala aí pra mim. Ó, Elma disse que tá tudo ok, Cantídia também. Show! Segunda coisa, fala aqui pra mim se você é aluna novata ou se você é aluna veterana e coloca pra mim de qual cidade, qual lugar, qual estado, né, que você tá assistindo aqui a aula de hoje, tá bom? Deixa eu ver aqui. Bom dia, Kelly. Bom dia, Alê. Tudo certinho pra vocês, né? As meninas estão dizendo que tá tudo ok. Élida, bom dia. Elma. Williana, se você estiver só ouvindo e não estiver conseguindo ver, sai da live e entra de novo, que eu acho que vai funcionar, tá bom? A Nani, lá de Natal, Rio Grande do Norte. Ó, Carlinha Novata, seja bem-vinda. De Curitiba. Mel Costa, novata do Rio de Janeiro, seja bem-vinda, Mel. Fabi, lá em Juazeiro da Bahia. Bom dia, Manu. Rosário tá lá no Rio Grande do Sul. Bom dia, Vivi. Jordânia tá aqui a primeira vez e é lá de Minas. Minas é a minha terra natal. Sou lá de Santa Luzia. Michele de Bacabal, Maranhão. Manu tá lá em Pernambuco. Larissa, seja bem-vinda, Lari. Ó, você que é aluna veterana, me ajuda, tá, a receber bem as alunas novatas. Vivi tá lá em Balneário Camboriú. Seja bem-vinda. Bom dia, Suzete. Quem mais que tá aqui? Tereza. Então, pronto. Ó, você que tá aqui, que é novata, vou até baixar o som aqui. Deixa eu me apresentar pra você explicar os nossos estudos aqui que a gente tá fazendo, certo? O meu chamado, nosso propósito, tá? O meu chamado aqui com você é treinar você no estudo da Bíblia pra você conseguir entender o que a palavra de Deus ensina e colocar em prática aí na sua vida sendo uma mulher sábia. Aqui, esse meu Instagram é um dos braços da nossa empresa. Eu e meu esposo, Técio, nós temos uma empresa chamada Academia de Vida Abundante. Na nossa empresa, nós promovemos treinamentos online. A gente tem treinamento para quem é empreendedor, que quer avançar no digital, tá? Que é em um outro Instagram, em um outro lugar. Nós temos os treinamentos comportamentais, que é o meu marido que faz através de mentorias, tá? E a gente tem aqui o estudo da Bíblia só para mulheres, que é aqui no meu Insta, tá? Então, Pri, eu quero estudar a Bíblia com você. Por onde é que eu começo? Primeiro lugar para você começar é exatamente esse aqui que você está comigo, que é nas nossas aulas gratuitas. A gente tem aula aqui de segunda a sexta-feira, sempre às 10h07. E normalmente toda semana a gente tem um tema. Semana passada a gente passou 15 dias, 2 semanas estudando juntas o livro de Esther, tá? E essa semana agora nós estamos estudando sobre os hábitos para renovar, para mudar a mente. Então, Pri, quero começar os estudos com você. Então, você vem pra cá, tá? Começa com as aulas gratuitas. Pri, já estou aqui nas aulas gratuitas. Amo o seu método, o seu jeito de ensinar. Consegui entender a Bíblia com você. Existe algo a mais, outro passo que eu posso dar? O próximo passo, para você que quer avançar nos estudos comigo, é vir, tá, para um dos meus cursos fechados. O curso para você que quer estudar a Bíblia, o curso mais indicado para você começar é o Mapa da Fonte. Inclusive, ó, deixa eu ver aqui como é o nome dela. Ateliê Ramelo. Me lembra teu nome, meu amor, que só aqui pelo nome do teu Insta eu não tô conseguindo lembrar o teu nome. Ela disse aqui, ó, terminei ontem o Mapa da Fonte, amei, super recomendo. Fico muito feliz de ver você finalizando, viu? E lá no Mapa da Fonte é para você que quer aprender a ler a Bíblia,
a entender e a conseguir aplicar, certo? Então, a gente tem os passos. Até está aqui lembrando o seguinte, ó. A gente tem mais uma oportunidade para você estar com a gente. Toda sexta-feira, às 16h30, tem mentoria, que é privada no Zoom. Pri, qual a diferença da mentoria para as lives que eu tenho aqui com você? Aqui nas nossas aulas eu estou compartilhando o conteúdo com você. Você está estudando, está anotando aí no seu caderninho, está estudando comigo a Bíblia. Lá na mentoria, que também é gratuita, essa sessão de mentoria, ela é dentro do Zoom, que é um ambiente fechado, onde você pode colocar as suas questões. E na mentoria, o foco são ações práticas. Você vai lá, vai colocar a sua dúvida, vai colocar a sua dificuldade. E Técio vai lá, junto com você, vai te ajudar a destravar. Para você participar da mentoria, para você receber todos os materiais gratuitos que a gente disponibiliza, o que você precisa fazer? Se inscrever no link da bio, lá para as nossas aulas gratuitas, certo? E aí você vai cadastrar o seu nome, cadastrar o seu e-mail, ok? E depois você vai entrar num dos nossos grupos de aviso, que pode ser o canal do Telegram ou o canal do WhatsApp, ok? Pri, já me cadastrei, vi que ontem você mandou um resumo, tá? Sobre a aula 121 e eu não achei esse e-mail, não recebi. O que você precisa fazer? Você precisa ir lá na caixa do spam, porque pode ser que o e-mail tenha ido para lá, tá? Depois eu vou colocar nos stories o nosso e-mail por escrito para você salvar, favoritar, que é clicar na estrelinha para ter certeza de que você vai receber todo o material, certo? E ó, tá lembrando o seguinte, sexta pela manhã, ele vai estar comigo aqui na nossa live de sexta-feira. Vocês gostaram, né? Vou trazer ele de volta. Ok? Recadinhos do coração dados. Agora, vamos lá. O que a gente está vendo aqui essa semana? Ah, importante, calma. Faltaram duas coisas. Primeiro, clica aí no avião, que tá bem aqui embaixo. É um símbolo que parece um aviãozinho de papel, tá? Chama as suas amigas para virem para cá. A gente precisa. Muitas mulheres têm dúvidas sobre oração. Sempre perguntam na minha caixinha. E hoje é o dia para você sentar aqui comigo. Não só ouvir, mas no final da aula eu vou abrir tempo para você tirar todas as dúvidas sobre oração. Então chama as suas amigas. E também pega o seu material. A gente vai sempre precisar da Bíblia, ok? E também você precisa do seu caderninho. É importante para você anotar os insights, anotar as palavras que eu vou passando para você, os versículos, tá bom? Aquilo que foi importante. Então vamos lá. O versículo base da nossa semana, de tudo que a gente está estudando aqui, é Romanos capítulo 12, versículo 2. Você vai sair daqui dessa semana com esse versículo decorado, gravado na sua cabeça. O que Deus fala pra gente lá em Romanos 12, 2? Não se conforme com os padrões do mundo, mas permita que Deus renove a sua mente. Para quê? Para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, na aula de ontem, a gente entendeu a importância de ter a nossa mente renovada. Que quando a gente permanece com a mentalidade do velho homem, com a mentalidade do passado, tá? Quando a gente entranha com isso na nossa cabeça, a gente não consegue... Peraí, deixa eu só fixar aqui o comentário da Kelly. Pronto. Quando a gente fica com esse passado na nossa cabeça, a gente não consegue, tá? Viver a realidade, a vontade de Deus. Por quê? Se a sua cabeça tá com o modo de pensar do passado, com coisas acumuladas do passado, pecado, culpa, pensamentos de que você não é capaz, de que não vai dar certo, se tudo isso está enchendo a sua mente, não vai ter espaço para o modo de pensar de Deus. Então, é como se fosse... eu não sei se você recebe sempre aí no seu celular, mas aqui acolá eu recebo no meu telefone um aviso, tá? Dizendo que eu preciso atualizar o iOS do meu telefone. Se eu ficar sem atualizar esse programa, se eu ficar sem resolver isso, vai chegar uma hora que o telefone vai travar e não vai mais funcionar. E aí, muitas vezes, é assim que a gente está tentando viver o reino de Deus. Com a mentalidade antiga, com a mentalidade do passado, querendo viver coisas novas. Lá em Isaías, nem estava aqui na minha programação, vou até procurar aqui para dizer você o correto. Eu acho que ou é Isaías 43
Ou é o 44? Peraí, é o 43. Olha só, não precisa você abrir não, só anota para você ler. Isaías 43, versículo 18 e versículo 19, tá? Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que eu faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Muitas vezes, os desertos que a gente permanece na nossa vida espiritual, na nossa vida sentimental, em várias áreas da nossa vida, é porque nós estamos olhando para o passado com a mentalidade de velho homem. E aí, a gente precisa ter o quê? A nossa mente renovada. Isaías 43, versículos, eu acho que foi o 18 e 19. Peraí que eu já voltei para outro, mas eu volto lá. Calma. Tá aqui, ó. 18 e 19, tá? Anota aí para você ler depois. Então, ontem a gente viu sobre a leitura da Bíblia. A Bíblia lava a nossa mente, certo? E hoje a gente vai ver sobre a oração, ok? Lembra o seguinte, sempre que eu falar algo aqui que virar uma chavinha na sua cabeça, você vai colocar, você vai mandar aí o símbolo do foguinho, ok? Então, bora lá. Primeira coisa, eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, que é o primeiro versículo que a gente vai ler aqui sobre oração, tá bom? Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 8. A oração, gente, é uma das principais ferramentas que Deus usa para transformar a nossa vida. Deus usa a oração para moldar o nosso coração. E olha só a promessa que o próprio Jesus fez para a gente, lá em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Olha só. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Deixa eu fixar aqui para vocês verem o versículo que eu estou lendo. Versículo 8. Pois todo o que pede recebe e o que busca encontra. E a quem bate, a porta lhe será aberta. Vou ler até o versículo 12. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu lhe dará coisas boas, grifa aí essas coisas boas que faz diferença, aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também a eles, porque essa é a lei dos profetas. Aqui, Jesus está falando sobre oração. Ele diz, olha, peça e vai ser dado. E aí, talvez a sua dúvida seja assim, Pri, mas assim, eu não sei o que está acontecendo, porque eu acredito na Bíblia, eu sei que ela está certa, mas eu estou pedindo e não estou recebendo. Eu estou orando, eu estou batendo e a porta não se abre. E aí, existe um segredo sobre oração, que é muito importante, por isso que eu decidi compartilhar, colocar a oração como um hábito, para a gente mudar a nossa mente. Todo mundo aqui sabe do poder da oração, sabe que a oração é importante, só que muitas vezes a gente pede e não recebe. E a resposta para isso está lá em Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3. Tiago 4, do versículo 1 ao 3. A resposta de por que Jesus diz que a gente pode orar e pedir, e por que eu estou orando e estou pedindo e as coisas não acontecem. Ai, Pri, eu oro. Estou fazendo jejum e oração, estou indo para o lado, subo no monte, desço do monte, hora de madrugada, hora de dia, hora de manhã, hora de tarde, hora de noite, e nada muda na minha vida, nada acontece. Vamos lá, olha o que é que pode ser que está acontecendo. Tiago capítulo 4. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Tiago está falando o quê? Da nossa guerra interna. Da gente querer amar a Deus, querer servir a Deus, mas ao mesmo tempo querer fazer do nosso jeito, no nosso tempo, tá? Versículo 2. Vocês cobiçam, né? Aí ele está dizendo, vocês desejam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras.
Aí preste atenção no finalzinho do 2 e no versículo 3. Nada tem porque não pedem. Tipo, ele tá dizendo que as pessoas, aquelas pessoas para que ele escreveu essa carta, e nós também não temos porque a gente não pede. E aí, versículo 3. E quando pede e não recebe porque pedem mal, para esbanjarem nos seus prazeres. Então, muitas vezes, o que está faltando para a gente é pedir da maneira certa. É pedir de acordo com a vontade de Deus. Aquilo que você está pedindo não pode ir contra a Bíblia. Então, por exemplo, às vezes, graças a Deus não tem ninguém aqui assim não, mas eu já vi casos de mulher que era outra e pedia para que o casamento do homem acabasse para ele ser dela. Isso é contra a palavra de Deus. Não existe isso, tá? Não existe você fazer Deus olhar para você e cumprir, atender um pedido, um capricho na sua vida que vai fazer mal para outra pessoa ou que vai fazer mal para você mesmo. Então, por exemplo, digamos que o meu filho Azaf olhe para mim e diga assim: mamãe, eu quero comer chocolate todos os dias. Eu posso dar chocolate todo dia para ele? Financeiramente falando, até posso. Mas eu vou dar chocolate todo dia para ele? Não. Por quê? Porque vai fazer mal. Vai tornar o paladar dele viciado. Vai causar mais problema do que solução. Então, muitas vezes, nós não estamos recebendo, a nossa oração não está chegando até Deus porque a gente está pedindo do jeito errado. Existem alguns outros motivos. Por exemplo, você anda carregando um pecadinho de estimação. E aí você não obedece a palavra de Deus, não dá ouvido naquilo que Deus te fala, mas quer que justamente na área, né, que você tipo assim, meu casamento eu resolvo. Minha vida financeira eu quero que Deus resolva. Minha profissão eu escolho, eu faço do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, e depois eu chamo para Deus abençoar. A gente faz todos os planos e depois que o embaraço está montando, a gente quer que Deus, por fim, na força, resolva, tá? Então, o nosso coração, ele precisa estar alinhado com a vontade de Deus. As nossas guerras internas, elas precisam de Deus trazendo paz ao nosso coração. Quando Jesus diz, lá em Mateus capítulo 7, que você precisa, que você pode pedir a Deus, quero que você volte lá e veja o seguinte, no versículo 11. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas. Deus não vai dar até você coisas ruins. Aquilo que não é segundo o coração dele, aquilo que vai te prejudicar. Então tem coisas que você pede. E não é que é algo ruim, mas às vezes ainda não é a hora certa. Existem 3 respostas que Deus pode dar para a nossa oração. Sim, essa é a melhor de ouvir. Não, essa não é tão agradável de ouvir. E a mais difícil de todas, que eu acho que não é um não, é o espere. Porque você tem que persistir, permanecer e prevalecer, tá? Então, para a gente conseguir fazer uma oração, tá? Que chegue até Deus, a gente precisa abrir mão de quê? Daquilo que eu quero, de como eu quero e de quando eu quero. Porque muitas vezes o Espírito Santo, ele não dá conta nem de entrar no nosso coração, tá? Porque a gente está insistindo em fazer as coisas do nosso jeito, do nosso tempo e o que eu quero. E a vida, gente, não funciona assim. Eu acredito que a maioria de vocês ouviu algumas frases da sua mãe, que quando você diz assim, mãe, eu quero ir em tal canto porque todo mundo tá indo. E aí a sua mãe dizia, tá, mas você não é todo mundo. Então hoje Deus está aqui pedindo para lembrar para você aquilo que a sua mãe te ensinou. Você não é todo mundo. Ai, Deus, mas todo mundo recebeu um milagre. Pois é, você não é todo mundo. O meu tempo, o tempo do meu relacionamento com você é diferente do meu tempo com o meu relacionamento com a Mariazinha, com a Joaninha, com a fulaninha de tal. O nosso relacionamento é individual. A Lê tá lembrando exatamente como Jesus orava para fazer a vontade do Pai. Jesus, ele dizia assim, olha, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço não vem de mim. Eu ouço a vontade de Deus, eu escuto o que Deus quer e nisso eu obedeço, tá? Então, a gente precisa abrir mão. A oração, gente, ela é como uma água que ela vai irrigar a semente que é plantada no nosso coração. Pensa o seguinte, o meu coração e o seu coração, ele é um solo, tá?
Onde que fala isso, Pri? Lá na parábola do semeador. Jesus ele explica que a semente é a palavra de Deus e que o nosso coração é o terreno. Existem terrenos que são férteis, que dão frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E existem terrenos que são secos, que são duros. Existe o coração que Deus fala, entra no ouvido, sai por outro ouvido. E aí a semente, a palavra de Deus, não penetra e não gera mudança. Que mudança, Pri? A primeira, na sua mente e no seu coração. Tem gente que está há anos e anos e anos na igreja e não sai do lugar, tá? Então, sem a oração, o nosso coração ele fica seco, igual um deserto. E a palavra precisa de um solo bom para recebê-la. Se o nosso coração ele é duro, Pri, se a oração ela é o que irriga o meu coração, o que é que endurece o meu coração? O orgulho, a soberba, o vitimismo, a falta de perdão impede a sua oração de ser ouvida, tá? Isso tá lá em Mateus, capítulo 6. Vou até ler, aproveitar que eu tô aqui com você. Quando Jesus ele vai falar sobre perdão. Lá em Mateus 6, versículo 14. Jesus está ensinando aí sobre o Pai Nosso, ensinando que você deve orar em secreto. O ensino sobre perdão, ele está incluso dentro do ensino da oração. Lá em Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao 14, Jesus vai falar sobre oração, mas eu vou ler só o 14. Ele ensina a oração do Pai Nosso, tá? E aí, depois que ele ensina a oração, ele diz o seguinte: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas dele, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Então, a gente precisa liberar perdão. Às vezes, as nossas orações elas estão batendo no teto porque o nosso coração está cheio de muralha. Muralha do pecado de estimação que a gente não confessa, não se arrepende e não abandona. Pecado de orgulho, falta de perdão, rancor. Então, tudo isso vai criando barreiras no nosso coração. E isso vai criando entre nós e Deus falta de conexão. Lá em Isaías, Deus fala o seguinte, tá? Que os seus pecados, as suas transgressões, as suas iniquidades fazem separação entre mim e entre você. Então, a gente precisa entender o seguinte: se eu quero ter um relacionamento saudável com Deus, se eu quero ter a minha mente renovada, eu preciso, tá, retirar da minha vida tudo aquilo que me impede de ir mais profundo com Deus. Quanto mais fundo você vai no seu relacionamento com Deus, mais a sua mente é transformada. Alguma dúvida sobre essa parte? Posso seguir em frente? Coloca para mim. Se você não tem dúvida, comenta aí o símbolo do foguinho, certo? E aí eu quero pensar com você o seguinte, sobre oração na prática. Orar é um negócio simples. Ai, Pri, mas eu acho assim que orar, eu preciso estar num lugar tal, com a roupa tal, na posição tal, falando essa e aquela palavra, eu preciso, né, assim, saber de muita coisa para orar. Não, gente. Quantas vezes, às vezes tem gente que chega para mim, a pergunta da pessoa, na verdade, ela resolve com oração. E aí ela diz assim: ai, Pri, isso está acontecendo na minha vida, isso, assim. Eu não sei como falar com Deus, o que é que eu faço? Aí eu disse: oxe, pega esse texto que você acabou de ler aqui comigo e fala em voz alta para Deus, porque isso é orar. Orar é a gente conversar com Deus. É você abrir o seu coração e receber também os pensamentos de Deus. Muitas vezes você está ali orando, clamando a Deus, e aí Deus vai virando chavinhas na sua cabeça. Deus vai colocando às vezes na sua mente um texto da Bíblia, um capítulo para você ler. Eu recomendo que quando você estiver no seu secreto, você sempre vá orar com a sua Bíblia aberta. Porque quantas vezes eu estava assim orando e do nada Deus dizia: livro tal, capítulo tal. E eu ia lá, lia, e Deus ia e falava exatamente sobre aquilo que eu estava perguntando. Então, oração e Bíblia precisam caminhar juntas. E aí, gente, Deus, ele nos conduz durante a nossa oração. Vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 6. Primeira coisa que a gente deve fazer é orar. Orar no secreto. Mateus 6, 6.
Mas, ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao Pai que está em secreto. E o seu Pai, quem vê em secreto, lhe dará a recompensa. Preste atenção. Qual é o erro que eu vejo algumas pessoas? Quer fazer e acontecer, tá? Em muitos lugares, quer fazer e acontecer na igreja, no círculo de oração, em cima do monte, mas não tem oração no secreto. Aquilo que você vive no externo, aquilo que você vive fora, é fruto do que você constrói dentro. Uma árvore, ela não cresce porque ela dá muito fruto. Ela cresce porque ela tem raízes profundas. E a raiz, ela não cresce para todo mundo ver. A raiz, ela cresce no secreto. Então, para você viver uma vida com Deus, para você ter hábitos, coisas saudáveis primeiro, a gente constrói no secreto para depois avançar. Então, primeira coisa, ore no secreto, ore a sós, feche a porta do seu quarto, tá? Próxima coisa, ore sem cessar. Eu não vou ler, vou só citar para você. Tá lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 e 17. Paulo, ele diz o quê? Orai sem cessar, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Ai, Pri, eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, para onde é que eu vou? Comece orando sem cessar. Aí talvez você diga assim para mim, ai, Pri, mas como que eu vou orar sem cessar? Eu tenho que trabalhar, tenho que dirigir, tenho que cuidar da minha família, tenho que fazer almoço, tenho que lavar a casa. Ei, orar é conversar com Deus. Você pode orar enquanto você lava a louça, enquanto você engoma. Você pode orar fazendo a comida. Você ora enquanto você está no trânsito, ou dentro do ônibus, ou no seu carro indo trabalhar. Nada impede você de orar. Às vezes, a gente não constrói uma vida de oração porque a gente diz assim, ai, eu não tenho 2 horas para dedicar de oração. Ai, eu não tenho um cantinho com tapetinho, com cheirinho, com não sei o que, para orar. Tudo isso é bom? É maravilhoso. Mas, gente, ora. Se você conseguir fazer pequenas orações durante todo o seu dia, você já vai estar construindo a vida de oração. Então, por exemplo, tem gente que está na estação da vida que não dá tempo para parar nem para tomar banho. Por exemplo, mãe de bebê recém-nascido que está amamentando. Essa mulher, ela consegue ir lá, ficar meia hora com o joelho dobrado? Não. Então, ela ora enquanto amamenta, ela ora enquanto dá banho no neném. Ela vai orando durante o dia dela. Não existe, gente, esse negócio de, ai, eu não tenho tempo, tá? Então, a gente precisa aprender a tirar as desculpas da nossa boca. Tirar, ai, mas eu tenho preguiça, ai, mas eu tenho isso. Tirar todas essas desculpas e avançar. Aqui eu não tô falando com criança, não tô falando com adolescente. Se você é uma mulher que decidiu ter a sua mente renovada, né? Ter a sua vida transformada, você precisa pagar o preço. Então, por exemplo, tem muitas mulheres que estão aqui comigo ao vivo que estão também lá na oração da madrugada que a gente faz no canal da nossa igreja, tá? Todos os dias de domingo a domingo. Lá de 5 às 6 da manhã tem uma galera que acorda e que consegue fazer nesse horário. Tem gente que não consegue acordar nesse horário e que assiste depois o replay da oração. Então, gente, hoje em dia não existe desculpa pra gente não orar. Tempo a gente tem. Muitas vezes o que tá faltando é prioridade. Então, você precisa, você pode e você deve conversar com Deus o tempo todo, certo? Próxima coisa, Pri, e aqui essa parte é a mais importante. Técio, por favor, digita aqui o nome do canal da igreja para as meninas acharem. Aonde é o link do YouTube, tá? Todos os dias de 5 a 6 da manhã. Ai, Pri, a minha oração só serve se eu orar de madrugada? Não, minha gente. É um preço, tá? É uma oferta que você faz das suas primeiras horas a Deus, tá? Você consagra o seu dia a Deus, consagra a sua primícia. Pri, eu não consigo acordar cedo. Amém. Comece orando que já vai mudar muita coisa, tá? Então, bora lá. Pri, terceira coisa aqui, terceiro ponto, ó, eu já falei sobre orar no secreto, ok? Segundo, orar sem cessar. E o terceiro, ore a palavra. Ai, Pri, como assim? O que eu faço? Como assim orar a Bíblia? Você precisa
conhecer a palavra de Deus e usar ela. Deus diz o quê? Que a gente precisa pedir segundo a vontade de Deus, certo? Acompanha o raciocínio. Aonde que está a vontade de Deus? Na Bíblia. Então, você precisa ter a Bíblia dentro da sua mente, dentro do seu coração para você orar. Por exemplo, sábado eu fui ministrar uma palavra lá no culto de jovens da nossa igreja. Antes de começar a palavra, o Espírito Santo me direcionou a orar. E aí eu fui orar o quê? A palavra. Na hora da oração eu disse, eu declaro pelo sangue de Jesus e pela autoridade que me foi conferida pela palavra, que todo pensamento é cativo à voz de Deus. E está lá no Novo Testamento, está lá em Coríntios. Eu posso não saber exatamente o endereço, o versículo, mas eu sei o que a Bíblia diz. E aí eu fui orando para Deus quebrar as fortalezas, para Deus desfazer, para Deus conectar a mente, conectar o coração, para aquelas pessoas que estavam lá conseguirem ouvir e entender a palavra de Deus. Então, a sua oração, a minha oração, ela precisa ser baseada na palavra. Isso eu aprendi quando eu ainda era adolescente, com uma pastora que nós amamos muito lá da nossa igreja, que já está no céu, que era a pastora Nilza. Então, sempre que ela falava sobre oração, ela dizia, você quer fazer uma oração poderosa? Quem aqui quer ter uma oração cheia de poder, cheia da presença de Deus? O segredo para você fazer isso é orar a Bíblia. Pri, como que eu faço para orar a Bíblia? Você precisa conhecer. Não tem como você orar a Bíblia, né? E ainda dá. Porque tem gente que só sabe o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esse aí, quem nunca orou o Salmo 91, marchando dentro de casa, não sabe o que é luta de verdade. Todo mundo aqui que se preze, todo mundo que já passou por uma luta, por um estreito, como a gente fala, né? No linguajar evangeliquez. Então, todo mundo aqui, alguma vez na vida já saiu por aí orando o Salmo 91. Esse é ótimo, funciona, mas a gente precisa entender mais da Bíblia. Você precisa saber mais, tá? Então, por exemplo, se você tá com ansiedade, o Salmo 91, ele protege, ele guarda seu coração. Mas existem versículos que falam especificamente sobre ansiedade. Então, você precisa estudar, você precisa conhecer a palavra de Deus. Eu sempre falo aqui com vocês, Pri, quero crescer na minha vida espiritual, vitamina BO. Pri, eu quero ser uma cristã melhor, quero ser uma esposa melhor, vitamina BO. Tudo que eu falo com vocês é baseado nesses dois pilares, Bíblia e oração. Se você for uma pessoa, como eu já fui, que só lê a Bíblia, mas não rega com a oração, o grande risco é que você se torne uma pessoa religiosa que conhece a Deus de longe, sabe das regras, mas não tem relacionamento com Deus, ok? E se você é uma pessoa que ora muito, mas não entende da Bíblia, você é como a onda do mar que é levada de um lado para outro. Qualquer vento que bater, você vai desanimar, porque a sua vida não tem fundamento. As duas coisas precisam andar juntas. Você precisa entender a Bíblia e você precisa orar. E aí você vai juntando. Aquilo que você leu hoje. Então, por exemplo, o versículo que está lá no nosso devocional para você meditar hoje foi lá o quê? Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8. Pri, como que eu uso esse versículo na minha oração? Vou te dar um exemplo. Senhor, o Senhor falou na tua palavra que tudo que eu pedisse em oração o Senhor ia me conceder. Mas hoje eu aprendi com a Pri, lá na aula, que se eu não souber pedir segundo a tua vontade, se eu pedir para mim mesma, eu não vou receber. Então, Deus, em nome de Jesus, por favor, mostra, abre no meu coração. Olha, se eu estou pedindo algo que é contra a tua vontade, me traz clareza, me traz revelação. E aí você vai orando a palavra, entendeu? Pri, qual é o melhor lugar para começar orando a palavra de Deus? É você ir no livro de Salmos, porque os Salmos eram orações em forma de música. Então, por exemplo, o Salmo 23, normalmente eles estão na primeira pessoa. Uma pessoa que foi lá, escreveu essa oração e musicou. Então, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Você sai, vai orando os Salmos, entendeu? Então, vamos lá. Conversar com Deus, tá? Orar no secreto. Orar sem cessar, orar a palavra. Pri, eu tenho muita dificuldade de orar a Bíblia. Pri, eu tenho muita dificuldade de entender qual versículo que encaixa nessa oração.
E aí o que tá faltando para você é o que a gente vai estudar aqui na próxima aula, que é a de amanhã. Deixa eu ver aqui, deixa eu conferir. Que vai ser sobre o Salmo 1, que é sobre o estudo, sobre meditar na palavra. Se você quer avançar, se você quer que eu pegue na sua mão e ensine você o passo a passo para você abrir a sua Bíblia e não ficar mais perdida, vem para o Mapa da Fonte. Lá dentro do Mapa da Fonte eu compartilhei absolutamente tudo que eu faço para sentar diante da Bíblia e entender. E lá dentro do mapa é importante ressaltar, a gente tem 5 pilares. A gente tem o pilar do propósito, tá? Que é você entender o porquê. A gente tem o pilar da perspectiva, que é você entender o contexto, aquilo que está por trás daquele texto. Que é aí nesse pilar que a gente entende para onde ir, para onde não ir, porque quem foi que escreveu, quando escreveu, para quem escreveu. A gente tem lá o pilar processo, que é o método em si, a prática. E a gente tem o pilar preces. São 4 pilares, desculpa. O pilar preces, que é o pilar de oração. Pri, quando eu estou estudando a Bíblia, como eu devo fazer? Orar antes, durante e depois. Quem aqui viu o post que eu fiz ontem com o resumo da aula 121? Num dos 4 pontos que eu coloquei lá para vocês, tinha lá oração antes, durante e depois a leitura da Bíblia. Eu oro antes por Espírito Santo me dar concentração, abrir a minha mente, não deixar o meu pensamento voar, abrir os meus olhos. Eu oro enquanto eu leio, porque às vezes você tá lendo e naquela leitura vem tipo assim uma chibatada, um tapa na cara do Espírito Santo. Você diz: Senhor, me perdoa, por favor, eu não consegui alinhar isso aqui na minha vida ainda. Senhor, me ajuda. E a gente ora depois para conseguir colocar em prática aquilo que a gente leu. Então, leitura da Bíblia, estudo da Bíblia, anda de mãos dadas com a oração. Eu, Pri, não era a pessoa que mais orava na face da terra. Até que na nossa casa veio a oração da madrugada. Chorei no começo? Chorei. Achava que nunca mais ia dormir na vida? Achava. Mas hoje as coisas estão fluindo muito, muito, muito mais, tá? Então, para mim, o maior segredo que eu vi para eu orar, sabendo que eu estou orando segundo a vontade de Deus, sabendo que eu estou pedindo, estabelecendo o reino de Deus na terra e não a minha vontade, é o que? Orando a palavra de Deus. Pri, quero a sua ajuda, então vem para o Mapa da Fonte, certo? Alguém aqui tem alguma dúvida sobre oração, tá? Que é o assunto da aula de hoje. Ou sobre o Mapa da Fonte? Coloca aqui a sua dúvida, que eu tenho ainda uns 5 minutos para tirar as dúvidas de vocês. Enquanto você mandar a sua dúvida, tá? Já vou ficar aqui quietinha para você tirar o print, para a gente não esquecer. E eu tenho um recado muito importante sobre o curso gratuito que eu prometi que ia falar ontem, eu esqueci, perdão, mas hoje eu falo tudo, explico tudo para você. Vocês que estão aqui ao vivo comigo, sempre tem prioridade, sempre sabem de tudo em primeira mão, tá? Bora lá, faz o print, vai mandando a sua dúvida. Tá? Ó, vamos lá, primeira pergunta, Karine perguntou aqui, orar na madrugada tem que ser às 3 da manhã? Não, gente, não tem essa questão de horários específicos. Pri, por que que lá na sua igreja tem a oração da madrugada? Nosso pastor foi até a Coreia do Sul, inclusive, meu marido foi junto com ele, e lá eles conheceram o projeto de oração da madrugada, estabeleceram aqui, e há 10 anos ininterruptos, de domingo a domingo, tá? Nós oramos na madrugada na nossa igreja. Hoje, graças a Deus, tem a possibilidade de você fazer isso online através do YouTube, mas não existe um horário específico, certo? Ó, gente, tem uma caixinha de pergunta, manda sua pergunta na caixinha, que eu acho que vai ficar mais fácil eu ver vocês. Pri, quem está lutando para a restauração? Qual oração é o Salmo 91 ou não? Depende, meu amor, é restauração de quê? De casamento? Restauração de uma pessoa que morreu, que você precisa que a pessoa, né? Volte à vida, tá? Quem não pode orar no quarto? Dá dicas. Quando eu não tinha quarto para orar, eu orava dentro do banheiro. Aí, você vê com o Espírito Santo, o mais importante é você orar, tá? Pri, como saber se algo é da vontade de Deus mesmo? Bíblia.
Nunca nada que vá contra a palavra de Deus vai ser da vontade de Deus. E aí, por isso que é tão importante você conhecer a Bíblia. Pri, por favor, fala sobre o devocional. Eu vou falar bastante sobre o devocional nos próximos dias, tá bom? Deixa eu ver que é mais dúvida. Quando Paulo cita que a mulher deve usar o véu durante a oração, isso quer dizer o quê? Eu não lembro ao certo qual é a passagem, mas o véu, lá na tradição judaica, era considerado um símbolo de honra e um símbolo que aquela mulher, ela era discreta, ela era uma mulher que guardava a honra dela. Ainda hoje, algumas igrejas têm a doutrina de algumas mulheres usarem o véu durante a oração. E algumas outras doutrinas não. Entendem que isso é o quê? Você ter uma vida honrada, você ter integridade para você se colocar diante de Deus em oração. Pri, aonde fica o mapa da fonte? É aqui no Insta? Não. O mapa da fonte é um curso todo gravado online que você acessa dentro de uma plataforma linda que é para as nossas alunas, certo? Deixa eu ver o que mais. Orar a palavra pode ser a leitura da Bíblia em voz alta? Deve, com certeza, tá? Vamos lá. Eu também orava no banheiro, tá vendo? Ó, já disse assim, quero lançar meu e-book para organizar casamento, mas quero orar para saber se Deus permite. Como saber se vai ser da vontade dele? Ó, Jé, se vai abençoar a vida de outras pessoas, se é algo que vai fazer a sua vida financeira crescer, que vai abençoar, que de alguma maneira, né, quando a sua vida cresce, você abençoa o reino de Deus. Se é algo que você não vai ensinar nada que vá contra a Bíblia, tá? Se você vai ensinar, então provavelmente é a vontade de Deus. É uma maneira a mais de você fazer a mensagem de Deus chegar a outras pessoas. Recomendo que você siga o meu outro Instagram, Insta para Vendas, que lá eu consigo te ajudar, inclusive com o e-book, certo? Pri, orar em silêncio tem efeito? Tem. Orar em silêncio, orar gritando, orar marchando. Vale, eu não tô conseguindo carregar os comentários. Ah, consegui. Orar em silêncio tem efeito? Tem, com toda certeza. Eu vou orar pela casa em pensamento. Ora em pensamento, ora marchando, do jeito que der aí na sua casa. O importante é você orar. Pri, como orar pela vida financeira? Orar para que Deus estabeleça a vontade dele na sua vida. Jesus, ele disse que veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. E lá em Deuteronômio capítulo 28, Deus, ele disse que você pode escolher a bênção ou a maldição. E dentro da bênção, ele libera a bênção sobre a saúde, para que não hajam mulheres estéreis. E fala também sobre vida financeira. Dá uma lida em Deuteronômio capítulo 28 e começa a orar pedindo para que Deus alargue as suas fronteiras, tá bom? Pri, eu sou muito difícil de interpretar o texto da Bíblia. Como trabalhar nisso? Venha para o mapa da fonte. Ele é especificamente para quem quer aprender a interpretar a Bíblia da maneira correta, não de acordo com o que está na nossa cabeça, na nossa caixinha, tá? Pri, como incentivar o meu esposo a orar? Orando. O maior incentivo que a gente pode fazer é o nosso exemplo. Pri, quanto custa o mapa da fonte? O mapa da fonte, gente, ele é 12 de 24,70, que você pode passar lá no cartão, ou 247 à vista, beleza? Estou respondendo. Orar para a promessa se cumprir. Qual versículo na Bíblia? A Bíblia está cheia de promessa. Você precisa entender qual é a promessa que Deus fez na minha Bíblia, ou na minha vida. Está de acordo com a palavra de Deus? Qual versículo se encaixa? Aí depende. Então, por exemplo, se eu estou orando para que Deus abençoe a nossa empresa, para que Deus faça crescer, eu vou lá e eu tenho os versículos que Deus me deu quando Ele foi fazendo a promessa. Gente, ó, normalmente, quando Deus entrega uma palavra para você, Ele confirma através da Bíblia. Um irmão de oração foi lá, orou, entregou uma palavra para você, ou a própria pessoa que ora fala o versículo da Bíblia que baseia aquilo ali que ela está lhe entregando, diz, olha, leia Salmo tal, leia isso, leia aquilo, Deus deu esse direcionamento, ou o Espírito Santo vai mostrar para você qual versículo baseia a Bíblia. Conversar com Deus o dia todo? Tem, falei aqui, tá? Toda vez que eu vou orar, sinto que tem alguém atrás de mim, pronto para me atacar. E na hora me vem um medo muito grande. Por que eu sinto isso? Porque existe batalha espiritual, Ariel. Mas não se preocupe, a Bíblia diz que o diabo está ao derredor, ou seja, um pouquinho mais longe,
buscando uma oportunidade para tragar a nossa vida. Mas os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que o amam, certo? Qual versículo orar para a restauração do casamento? Tem vários. De cabeça agora, o que eu me lembro é o que eu acho que está lá em Joel, que ele fala que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Agora, tem que ver aí, né, se é só oração que está precisando para restaurar esse casamento. Às vezes, tem muito da nossa postura também, tá bom? Ó, a Rosa tá pedindo, a gente vai encerrar, gente, essa live com oração, tá? A Rosa tá pedindo orar pela minha filha que está com diagnóstico de esquizofrenia, de vultos e de vozes. E essa live sobre a mente é importante porque o mal quer penetrar na mente para tirar a nossa vida e a nossa fé também. É verdade, tá? Peraí. Tenho vontade de trabalhar com casais, palestrar. Isso age no meu coração. Como iniciar? Elis, fala com quem as pessoas que já estão perto de você. Vai executando o seu propósito já com quem está próximo de você. E aí faz como José. José, ele revelava o sonho da galera que estava na prisão. Antes mesmo dele chegar para revelar sonho, para ele usar o dom que Deus tinha dado para ele, para o faraó. Então, primeiro a gente serve as pessoas que Deus coloca na nossa vida e à medida que a gente é fiel, nesse serviço Deus vai acrescentando outras pessoas. Pri, como orar para vencer batalha espiritual? Você precisa estar revestida com a armadura do Espírito Santo que está lá em Efésios capítulo 6. Inclusive, liberei para as alunas do Mapa da Fonte o estudo de Efésios 6. Se você que me fez essa pergunta é aluna do Mapa, corre lá, certo? Além da Bíblia, qual livro você indica para aprender a orar? Eita, eu preciso procurar aqui, Gabi, os últimos que eu li sobre oração, tá bom? Me lembre de falar sobre isso nos stories. Quando eu abrir caixinha de novo, coloca essa mesma pergunta lá para eu procurar aqui os livros e postar para vocês, tá bom? Ok, deixa eu ver aqui que tem pergunta aqui. Calma. Pri, posso orar para que eu venha ter mais intimidade com o Senhor? Deve, todos os dias. Essa deve ser a nossa pergunta para Deus, ok? Ou a nossa oração para Deus. Pri, essa pergunta não deu para compartilhar. Acho que a pessoa já saiu da live. Então, bora lá. Pri, o que seria oração forte e oração fraca? É os frutos, o resultado que essa oração dá. Tem gente, como eu falei no começo da aula, que ora e aquilo não avança, aquilo não muda, não sai do lugar. Por quê? Porque a pessoa não está orando da maneira correta. A oração, a força de uma oração, gente, ela não está na pessoa que ora. Está no coração daquela pessoa que está ali orando e também está no Deus que resolve. Só que a gente tem que saber acessar o reino de Deus pelas portas certas. E a chave pra gente fazer isso, como eu ensinei você na aula de hoje, é pela Bíblia, pela palavra de Deus, ok? Como orar por um relacionamento? Será que nos dias de hoje ainda funciona? Se o relacionamento ainda não existe, você ora pra Deus trazer a pessoa certa, para Deus guardar aquela pessoa que Ele planejou para você e que você ainda não conhece. Principalmente para Deus moldar o seu coração. Porque às vezes a gente quer o príncipe, né, do reino de Deus, quer o homem mais lindo, mais maravilhoso, mas a gente não quer se trabalhar para ser essa pessoa, ok? Deixa eu ver aqui. Tenho muita dificuldade de interpretar o texto da Bíblia. Como faço para melhorar? Venha para o Mapa da Fonte, tá bom? Oração específica para repreender o devorador? Tem, o que está lá em Malaquias, mas você tem que cumprir o que está, né? Primeiro, levar todos os dízimos à casa do Senhor para que seja repreendido. Gente, preste atenção, uma coisa que a minha pastora sempre ensina, tá? Para cada promessa existe um princípio. Então, muitas vezes a gente está orando pela promessa, esquecendo de olhar o princípio que está ali do lado. A palavra específica para devorador, aquela que está lá em Malaquias 3, ela vem acompanhada do princípio do dízimo.
Se você não dizimar, você pode orar 24 horas por dia. Fazer jejum de 20, 30, 40 dias. Se o princípio está sendo quebrado, não vai funcionar a sua oração, tá bom? Pronto. Ó, gente, eu vou já ler os pedidos de oração. Não manda agora, porque senão, no final, não vou conseguir ler. Quando eu falar para vocês mandarem, aí vocês mandam, certo? Vou explicar sobre o curso gratuito, tá? E aí depois a gente faz a oração. Pri, é errado namorar alguém que não é evangélico, mas se propôs a ir conhecer a palavra? Não é que é errado, é arriscado, tá? Por quê? Porque namoro é pra casar. Se você tá namorando e não tem a intenção de casar, o seu namoro já tá errado. Se você tá namorando e tem a intenção de casar, você precisa prestar atenção aos sinais antes de casar. Por quê? Porque o casamento é uma aliança eterna. Depois que você se casa, quantas vezes eu já vi o cara ia pra igreja pra agradar a namorada? Não tô dizendo que é o seu caso. E aí depois, quando casava, quando ele conseguia o casamento, ele desistia de ir pra igreja. E aí ela lutava com o jugo desigual, tá? Então cuidado. Ai, Pri, é proibido? Não, mas fica com todas as antenas ligadas, certo? Última pergunta. Pri, como orar pro meu esposo devolver o dízimo? Orando. Senhor, toca o coração do meu marido. Eu quero cumprir o princípio aqui na minha família. Meu marido ainda não topa fazer isso. Não desobedeça o seu marido. Vá, né, se mova dentro do princípio. Se o seu marido não concorda, faz como essa pessoa que me fez a pergunta e vai orando. Ora, porque quem convence o homem de algo que ele deve fazer é o Espírito Santo de Deus, tá bom? Então, olha só. Sobre o curso gratuito, ok? A gente vai ter o curso Florescer, certo? Como é que funciona o Florescer? Ele vai ser do dia 30 de maio, uma segunda-feira, até o dia 3 de junho, que é uma sexta-feira. Vão ser 5 dias de aula. A gente começa na segunda e termina na sexta. Qual é o propósito do Florescer? É para você que está no deserto, quer sair do deserto e quer viver a vontade de Deus na sua vida. O Florescer a gente faz para preparar todas as alunas para quando a gente abre a nossa mentoria Enraizadas. É o passo inicial para a mentoria. Pri, quero fazer só o Florescer. Venha, você vai ser bem-vinda. Pri, eu preciso entrar na mentoria. Participa do Florescer, porque ele vai ajudar você a entender o lugar que você está hoje, como que você faz para sair do deserto e para avançar, tá? Pri, sobre qual deserto? Sobre todos, principalmente o espiritual. Mas você vai conseguir entender melhor sobre como sair do deserto no casamento, na vida financeira. Se existe alguma área na sua vida que está ressecada, que está morta, que está igual Lázaro, morto e enterrado, vem para o Florescer. Porque a nossa experiência é o quê? É um tempo, tá? Que Deus faz grandes coisas, que Deus transforma muito. Pri, como que eu faço para participar do Florescer? Hoje ainda eu vou liberar o link para quem quiser se inscrever, tá? No curso, nos meus stories. Pri, eu já me inscrevi para o curso de Esther. Eu já me inscrevi, né, nas suas aulas gratuitas. Eu preciso fazer a inscrição de novo? Não precisa. Você só precisa estar dentro de um dos nossos grupos. Hoje eu vou lá no grupo e vou dar o aviso que a gente vai ter o Florescer. Você fica lá nesse grupo que você recebeu o aviso. Por quê? Porque lá dentro do grupo você vai receber os checklists das aulas, os materiais, os desafios, tá? Vai ter coisas para você cumprir, para liberar presentes, para ir liberando as coisas do curso Florescer. Então, grava aí na sua memória, tá? Dia 30/5, grava essa data. 30/5, 10 e 7, ok? Pri, eu ainda não estou em nenhum grupo, não me inscrevi em nada. Calma, não se inscreve em lugar nenhum, tá bom? Eu vou liberar o link hoje. Pri, como entrar no grupo? A Ana tá perguntando. Você vai esperar eu liberar o link nos stories e o link na bio. Combinado? Então, qual é o dia que vai ser o Florescer? Todo mundo coloca aí nos comentários pra gente gravar na nossa mente. Dia 30/5, tá? Qual a hashtag da aula de hoje? 30/5, eu vou florescer. Pri, sou aluna do Mapa da Fonte. O curso estará disponível? O curso
é ao vivo aqui no Instagram e ele é gratuito e não vai ficar gravado, tá? O curso só fica disponível para quem entrar depois na mentoria Enraizadas, tá bom? Então, ó, faz como a Cibele, faz como a Nélia, coloca aí 30/5, certo? Quando você for compartilhar o print da aula de hoje ou algo que você aprendeu, pode ser a foto do seu caderninho, pode ser foto da sua Bíblia, coloca essa frase, 30/5 eu vou florescer, combinado? Vamos gerar curiosidade nas pessoas, todo mundo vai florescer juntas. Pri, esse curso que floresceu é o mesmo que você fez ano passado? Provavelmente não. Por quê? Porque Deus sempre faz coisas diferentes, ok? Então, bora lá. Agora, para encerrar, como a aula de hoje é sobre oração, nós vamos orar, tá bom? Manda aqui o seu pedido de oração, tá? Que eu vou orando. E você que não tem o pedido de oração aí, você vai me ajudar em intercessão. O nome dessa oração que a gente vai fazer aqui é oração de intercessão. É quando você ora por outras pessoas, tá bom? Pri, existe mais de um tipo de oração? Com certeza, tá? Então, manda aí o seu pedido de oração pra gente começar a pedir, tá certo? Vou começar aqui orando e vocês vão colocando os pedidos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa aula de hoje. Porque hoje o Senhor falou com a gente sobre oração. Porque hoje a gente sai daqui com entendimento claro, tá? Senhor, em nome de Jesus, abençoa o casamento da Régia. Pai, abençoa a vida da Duda, da casa dela. Pelo marido dela, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro vida, saúde sobre a vida do marido dela. Paz sobre o coração e sobre a mente do marido e da vida dela. Senhor, abençoa a vida da Lia, abençoa a família dela, abençoa a vida da Nélia, abre a mente, o entendimento dela, para que ela possa se fortalecer. Abençoa, Senhor Deus, a vida da Elisa. Abençoa a saúde da mãe da Cantídia, o casamento da Cláudia. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, o filho da Cléria e a amiga dela, a Ju, tá? Abençoa a família da Adriana. Abençoa todas as famílias que estão aqui. Abençoa, Senhor Deus, o marido da Ana Lúcia, que ele se firme na palavra de Deus. Abençoa, Senhor Deus, a nossa vida espiritual, a nossa vida conjugal. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro saúde sobre cada pessoa que está aqui. Deus fala que tem alguém que está com muita dor de cabeça há muitos dias. E em nome de Jesus, eu declaro cura sobre a sua mente. Eu declaro cura sobre essa dor de cabeça que sai agora. Em nome de Jesus. Eu declaro cura. Alguém aqui que pediu sobre a coluna. Eita, foi a Hélida. Pai, em nome de Jesus, abençoa a coluna da Hélida. Senhor, abençoa, guarda os nossos filhos. Traz, meu Pai, em nome de Jesus, libertação, Senhor, para as nossas vidas. Libertação, Senhor Deus, espiritual. Na vida do nosso marido, na vida dos nossos filhos, tá? Senhor, em nome de Jesus, abençoa. Deixa eu ver aqui. A filha da Daisy, que está com 3 semanas de gestação, fez a ultrassom e deu uma alteração. Pai, em nome de Jesus, que esse bebê venha com toda saúde. Senhor, liberta a nós mesmos, a nossa família, dos vícios. Abençoa, Senhor Deus, a nossa casa. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor Deus, que o Senhor vai guardar o nosso coração, vai guardar a nossa casa, a nossa mente. Pai, em nome de Jesus, abençoa as pessoas da nossa família que ainda não têm salvação, Senhor. E, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que a partir de hoje, cada uma dessas mulheres que está aqui comigo se levanta como mulher de oração, como mulheres que são intercessoras, mulheres que vão ter um caderno de oração, que vão orar, que vão buscar, tá? Pai, em nome de Jesus, abençoa as pessoas que nós conhecemos que estão doentes, que estão com câncer. Senhor, eis aqui a nossa vida. Usa a nossa vida para clamar, para interceder por essas pessoas. Senhor, abençoa o irmão da Thaís. Pai, em nome de Jesus, que seja feita a tua justiça sobre a vida do irmão dela. Pai, abençoa cada pedido que está aqui, os que eu consegui ler, os que eu não consegui ler. Senhor, em nome de Jesus, traz cura sobre as nossas mentes. Pai, em nome de Jesus, que toda batalha espiritual, que toda falta de paz, Senhor Deus, que toda contenda que tem sido plantada por Satanás,
na nossa vida, Senhor Deus, possa sair em nome de Jesus. Que o Senhor nos prepare, que o Senhor faça de nós mulheres sábias, mulheres intercessoras, mulheres cheias da tua palavra, cheias do teu Espírito Santo, que nós possamos vencer as nossas batalhas e sermos usadas na vida de outras pessoas para que elas vençam a batalha delas em nome de Jesus. Amém? Só mais uma coisa para a gente terminar. Algo que aconteceu com Jó e que eu quero deixar aqui para você, porque às vezes a gente está pedindo muita oração, mas a gente esquece de algo. A Bíblia fala que a vida de Jó foi transformada enquanto ele orava pelos amigos dele. Tem alguém aqui que essa palavra é para você? Eu não sei para quem é, mas o Espírito Santo trouxe aqui a memória e ele entrega o recado e eu entrego para você. Às vezes, enquanto você estiver orando por outras pessoas, quando você se dispor a ser uma intercessora do seu país, da sua família, da sua igreja, da vida do seu pastor, dos seus líderes, da sua família, enquanto você gastar o seu joelho no chão, orando pelos seus amigos, o seu cativeiro vai ser desfeito. Assim como foi na vida de Jó. Aquilo que estava travado na minha vida, eu vou desmanchar, eu vou desfazer, tá? Eu vou abrir essas comportas pelo poder de Deus orando. E uma dica final. Para você que quer orar, tá? Tenha o seu caderninho de oração. Eu vou mandar o modelo do caderno de oração num e-mail que eu vou colocar hoje com o resumo dessa aula, tá bom? Se você tiver ficado com alguma dúvida sobre a oração, ainda alguma dúvida sobre o mapa da fonte, fala comigo no direct ou aproveita as caixinhas para mandar lá a sua dúvida, tá bom? A palavra de Deus hoje pra gente é: vamos enxugar as nossas lágrimas e nós vamos vencer as nossas batalhas em oração. Se você precisa de ajuda, se você quer ajuda para vencer em oração, o nosso convite, meu, do Teste, da pastora Dalva que está aqui, é: venha orar com a gente na oração da madrugada. Existem milagres, existem coisas que eu poderia ficar aqui mais 3 horas contando para você, tá? Então, se você pode, se você quer pagar esse preço, quer alguém para orar junto com você, para te ajudar em oração, vem para a oração da madrugada, tá bom? Amanhã a gente volta e a nossa meditação, o nosso terceiro hábito vai ser sobre o Salmo 1, tá bom? Então, um beijo, Deus abençoe vocês e até amanhã, 10h07.